Na manhã do dia 19 de fevereiro de 2015, Becky Watts, uma jovem de 16 anos, desapareceu de sua casa. Seu celular, laptop e tablet também haviam desaparecido. Logo, policiais, familiares, amigos e vizinhos saíram à procura da garota. O que ninguém sabia, entretanto, era que eles não buscavam por uma adolescente que havia fugido de casa. Aquele era um caso muito mais grave. E no dia 3 de março daquele mesmo ano, a polícia teria uma notícia muito difícil para dar à mãe de Beck. Notícia essa que não seria novidade para alguns membros daquela família. Rebecca Mary Watts, também conhecida como Bex ou Becky, nasceu no dia 3 de junho de 1998 em Bristol, na Inglaterra. Logo aos 3 anos de idade, seus pais se divorciaram, fazendo com que Beck fosse morar com seu pai, Darren. O homem casou-se novamente com uma mulher chamada Angie Galsworthy. Além de uma madrasta, Beck também havia ganho um novo meio-irmão, fruto do antigo relacionamento de Angie, Nathan Matthews, que era 12 anos mais velho do que a garota. What do I eat first? It could have gone very differently. I don't just have a nice big mouthful of. Why a big? Got over our differences. Well, that's a lot of rice. I've made homemade vanilla ice cream, and I'm gonna pop it in my little Right meat now? bucket. It's really hot anyway because of the microwave. Guernsey double milk. It is. I want a drink ready. No, it's fine. Dad, dude, I'm taking half of this. I want to take you guys to the beach, and before you go to the beach, we all need. Don't red. Becky tinha um relacionamento saudável com seus pais, construindo uma conexão extremamente sólida com Darren. Os dois passavam bastante tempo juntos quando o homem não estava trabalhando. Aos 13 anos de idade, Becky passou por alguns problemas na escola, quando outros alunos começaram a fazer piadas e comentários sobre seu peso. Por conta do bullying, ela desenvolveu anorexia, afastando-se da escola por alguns meses. Ela foi diagnosticada com um transtorno de ansiedade social, também conhecido como fobia social. Alguns dos sintomas dessa condição são preocupação com constrangimento ou humilhação, medo excessivo de situações em que o indivíduo possa se sentir julgado e receio de estar ofendendo alguém. Essa é uma doença mental crônica, cujo tratamento deve ser acompanhado por um profissional, geralmente via psicoterapia e antidepressivos. Após esse episódio, a garota exibiu uma melhora significativa e agora parecia bastante animada com o futuro. Seus amigos e familiares a descreveram como carinhosa, reservada e extremamente tímida. Nessa época, Beck estava em um relacionamento com um garoto chamado Luke Oberhensley. Sendo um ano mais velho, ele trabalhava como estagiário em uma mecânica na época. No dia 18 de fevereiro de 2015, Beck compareceu a uma festa no clube de rugby local. Após essa festa, ela seguiu para a casa de uma amiga, encerrando o dia entre risadas e séries de TV. Na manhã seguinte, Beck retornou para casa. Ela permaneceu na cozinha conversando com Andy até aproximadamente às 11 horas e 15 minutos. Sua madrasta sofria com esclerose múltipla e tinha uma consulta médica naquele dia. Após essa conversa, ela deixou o local, seguindo em direção ao médico. Por mensagens, Beck conversou com seu namorado naquele dia, até que em determinado momento, a jovem parou de responder. Assim que a esposa de seu pai, Andy, retornou para casa, ela notou que Beck havia desaparecido. Apesar de seus dispositivos, como celular, laptop e tablet, não estarem na residência, dinheiro, roupas e malas permaneciam ali. Beck não era o tipo de adolescente que fugiria de casa, e nada em seu comportamento indicava que ela fosse capaz de fazer algo parecido. Da mesma forma, não havia nada que indicasse invasão ou luta em nenhum ambiente da casa. O celular de Beck agora parecia desligado, com ligações indo direto para a caixa postal. Seus pais pediram a ajuda de amigos que também não tiveram sucesso em suas mensagens, e nenhum deles sabia dizer onde estava a garota. Retornando para casa, seu pai acionou a polícia. Para casos assim, onde não há evidências aparentes de invasão, a primeira hipótese trabalhada pelos agentes é sempre de fuga, mesmo que momentânea. First, I just want to say to Becky, you're not in any trouble. We're all concerned about your well-being. We just want to make sure that you're okay. If you can call home, one of your friends, or phone us, the police, on 101, just confirm where you are, let us know you're okay. You can help work through any issues that you might be facing. I would also ask anyone who might have any information about where Rebecca is to come forward and
talk to us. Bex, if you're watching this, please come home. We love you so much, and I really think you can sort anything out with that. Just come home. A família da garota conseguiu unir amigos e vizinhos, que passaram a procurar em todos os lugares. Comunidades online e folhetos trabalhavam na esperança de descobrir o que havia acontecido com Beck. Com o passar dos dias, o caso tomou proporções nacionais, chegando a noticiários de TV e rádio. Agora, com a garota oficialmente desaparecida, a polícia aumentou seus esforços para encontrá-la. Os investigadores que assumiram o caso então retornaram à casa de Beck para conversar com a família. No momento no qual desapareceu, seus pais não estavam em casa. Porém, ela não estava sozinha. No local também estava seu irmão, Nathan Matthews, acompanhado por sua parceira, Shauna Hoare. Nathan sofria com fibromialgia, uma doença reumatológica que afeta a musculatura do indivíduo, causando dores. Essa condição costuma ser mais frequente em mulheres, podendo estar associada a sintomas como depressão e ansiedade. Passando por diversos empregos, sem conseguir se fixar em nenhum deles, Nathan enfrentava certa dificuldade em se manter. Aos 20 anos de idade, ele deu início ao seu relacionamento com Shauna, quando a moça tinha apenas 14. Ela trabalhava como cuidadora de idosos, prestando seus serviços para a Andy muitas das vezes. O relacionamento entre Nathan e Shauna foi bastante conturbado, marcado por brigas e discussões. Ambos estavam na casa quando Beck desapareceu. Sendo assim, o casal foi convocado a comparecer para alguns esclarecimentos. I think we got there about 11ish. The door was locked, so obviously we used the key from underneath the recycling bin. Got in. Heard music upstairs. Assumed Becky had been in then. I went into the kitchen to get a cigarette. I went to go outside to have a cigarette. My daughter started whinging because she wanted to come out with me, so I took her down to the garden to help feed the rabbit while I had a cigarette. Probably was about 15-20 minutes. Then we came back up. I went into the kitchen to get a drink, I think I was, and wash my hands. Then I heard the front door slam. Carried on washing my hands, went into the living room. And then I think it wasn't until a lot later on that Angie asked me if Becky had gone out. And I said, yeah, I heard the door go. She must have gone out earlier. Really kind of like, oh, what was that? It was just the door, so Becky would have gone out. Yeah. Essa conversa aconteceu após muita insistência dos agentes. O casal deu diversas desculpas para faltar a esses encontros, gerando ainda mais interesse por parte dos investigadores. Quanto à risada de Shauna, pode parecer um comportamento estranho diante da gravidade da situação. Em sua versão, ela deixa claro que apenas sabia que Beck estava em casa por conta da música. Em momento algum, ela alega ter visto a garota, uma informação crucial que parecia fazer parte de seu plano de defesa. No dia seguinte, Shauna foi convocada novamente para uma conversa. It's just a minor thing really, but I think some of our colleagues were trying to speak to Nathan. Just if they could be part of those initial inquiries just a few days ago on Tuesday, I think it was. And they sort of perceived a bit of reluctance. So, do you have any knowledge of that? Not to my knowledge, and I wouldn't know, no. No. Has Nathan had any sort of concerns about speaking to us? Not that he's told me, no. No. If he does, I wouldn't know then. Yeah. How is he finding it? He's found it quite hard, actually. Again, he's kind of more thinking, or again, knowing how hard it'd be for his mum at the moment. You know, because Becky was almost like a daughter to her. Yeah. Eventualmente, Nathan compareceu para conversar com os investigadores, e sua opinião sobre Beck era bastante diferente da de seus amigos e familiares. Durante sua entrevista, ele descreveu sua meia-irmã como egocêntrica, manipuladora e criticou a maneira como Beck tratava os próprios pais. Pode parecer um tanto confuso, mas de fato, ele estava falando sobre Beck nesse momento, não sobre Shauna. A versão contada pelo casal era exatamente a mesma, sobre terem ouvido a porta da frente bater, acreditando que fosse Beck deixando a casa. Essa alegação de nunca terem visto a garota, apenas ouvido, foi uma tentativa de manter aberta a possibilidade de alguém ter invadido a casa e levado Beck sequestrada.
Ambas as versões dadas por Nathan e Shauna eram muito parecidas, até demais. Acreditando que o comportamento de ambos fosse suspeito, os agentes retornaram para a casa de Beck, a fim de procurar por novas evidências. E dessa vez, eles encontraram. Com a ajuda de Luminol, os peritos encontraram vestígios de sangue no batente da porta do quarto de Beck, e no mesmo local, uma digital também foi recolhida. Após a análise, os especialistas conseguiram afirmar que o sangue era de Beck e a digital de Nathan. Agora, com muitas novas perguntas para serem respondidas, atrasos e desculpas não seriam tolerados. Sob a suspeita de sequestro, Nathan e Shauna foram presos. You were at the address at the time that Rebecca, or Becky, I think most people know Becky, as, yeah? Becky. Or Bex. Yeah, okay. Do you know her as Becky or Bex? Usually call her Bex. Is she safe? Well, I didn't know where she is, so I'm meant to know. Is there anything that happened that could be significant in the disappearance of Rebecca? No. Are you absolutely sure? Yes. I know you've got something to tell us. I can see it in your face. I was just making sure there was nothing, like a weird, significant thing that I hadn't thought of. I don't know anything. Enquanto Nathan e Shauna negavam seu envolvimento com o desaparecimento de Beck, os agentes foram até a casa dos dois. O local estava em um estado deplorável. Sujeira e múltiplos objetos disputavam espaço por todos os lugares. Aparentemente, nenhum deles colocava esforços o suficiente para manter o local limpo e organizado. Com uma única exceção: a banheira. Perfeitamente limpa e esfregada, ela quase brilhava em meio a tanta bagunça. Dentro da casa, a polícia também encontrou alguns recibos de compras realizadas pelo casal. Entre os itens, uma serra circular, óculos de proteção e uma máscara. Todos esses comprados por Nathan. E ao julgar pelo estado no qual se encontrava sua casa, é improvável que aquelas aquisições fossem a fim de realizar reparos ou reformas. Em outra ocasião, já após o desaparecimento de Beck, ambos foram vistos comprando produtos de limpeza em um supermercado. Outra compra que não parecia comum para aquele casal. Para os investigadores, já estava claro o que havia acontecido. Porém, eles ainda precisavam encontrar o corpo de Beck e conseguir uma confissão para descobrir a motivação para aquele crime. Em uma nova entrevista, diante de tantas evidências, Nathan entregou uma nova versão da história. How about if we start with this idea you had about scaring Becky? I don't know if it was on TV or something like that, but obviously I had a couple of dreams. Prime was obviously once I got her in the car, I was thinking of like a wooded area or whatever, to obviously take her back out, obviously still have the mask on. Isso até pode explicar a compra da máscara, mas não explica a compra da serra, e nem diversos outros pontos que não se encaixam em suas mentiras. Scare her and, you know, say something along the lines of, you know, you've got to start treating people better, you know, not being self-centered. É estranho como essa versão de Beck existe apenas nas declarações de Nathan. Nenhum dos amigos, pais ou namorado da garota se recordam de algum momento parecido. Na verdade, o peso da família parecia ser o próprio Nathan. And then like make a threat of, you know, or this could happen again or worse or something like that. Obviously walk away after, without obviously, I don't know if she'd try and follow. No dia 3 de março de 2015, partes humanas foram encontradas em uma propriedade, em Barton Hill. O material foi levado pela perícia, mais tarde, identificando os restos mortais como sendo de Becky Watts. O corpo da garota foi encontrado esquartejado dentro de uma mala, abandonada no quintal de uma residência. A acusação contra Nathan e Shauna então evoluiu de sequestro para homicídio. Durante o período no qual a equipe realizava os exames necessários no corpo encontrado, os celulares de Nathan e Shauna também passaram por uma avaliação. E apesar de provavelmente encontrarem a motivação para aquele crime terrível, as mensagens recuperadas eram extremamente perturbadoras. So the first message is 9th of 12th, 2014, timed at 12:48, and it says to Shauna, and it says, "You bring me back 2 pretty schoolgirls then. D1, I think that says. Tell me about that text message."
No comment. Next message is 9th of December 2014 at 18:14. It says from Shauna. Just went to Cost Cutters and saw a very, in big caps, petite girl. Almost knocked her out to bring her home. LOL. And there's crosses and zeros. Shauna, what can you tell me about that? No comment. Agora, aparentemente já aconselhada por um advogado, Shauna optou por não comentar sobre aquela conversa, o que de fato não era necessário. Suas mensagens perversas já gritavam o suficiente. Am I right in thinking that this girl was similar to Becca's age? No comment. Querendo realizar aquela fantasia, Shauna conseguiu convencer Nathan a atacar a própria irmã. A menina era um alvo fácil, e a oportunidade veio quando ficaram sozinhos com ela em casa. Pouco após a saída de Angie para o médico naquele dia, Nathan chegou à casa de seus pais, com diversos itens dentro do carro. Entre eles, algemas e 2 armas de choque, popularmente conhecidas como tasers. Nathan seguiu até o quarto de Beck, assassinando a garota via sufocamento. Em seguida, com uma lâmina, ele desferiu aproximadamente 15 golpes no corpo de Beck, já sem vida. A garota foi movida para o porta-malas do carro de Nathan antes que o casal destruísse as evidências daquele crime, ou ao menos parte delas. Ambos permaneceram em casa até a chegada de Angie, voltando para casa com o corpo de Beck no porta-malas. No dia seguinte, a jovem foi desmembrada na banheira, colocada em sacos plásticos dentro de uma mala e abandonada no quintal de um vizinho. Por conta do processo de desmembramento e decomposição, os peritos não puderam afirmar se houve algum outro tipo de ataque ao corpo de Beck. Para a polícia, ambos negaram qualquer atitude nesse sentido. E como acontece na grande maioria dos casos, após a prisão, a relação entre os dois foi de alguma forma abalada. Just so I'm clear, as far as the kidnap's concerned, you are not aware that Nathan was planning to do that on that day. Okay. How do I know that you weren't involved? Again, I shouldn't have any DNA reason to be involved, and again, especially with my past, to think that I could allow harm to come to somebody else like that is highly unlikely. And again, the fact that, as far as I knew, he was, changing, he wasn't as violent anymore. I'm carrying his children. I didn't. To think that I would know. Sorry. No. Take a moment, that's right. Yeah. Shauna descobriu que estava grávida pouco após sua prisão e tentou utilizar isso para ganhar alguma empatia, algo que ela mesma não demonstrou em nenhuma de suas entrevistas para Beck. A policial percebe isso e rapidamente retorna ao tema de interesse. Shauna está tão empenhada em jogar toda a culpa para Nathan que não é capaz de perceber o quão estranho soa sua alegação. Ela espera que a policial acredite que Nathan assassinou Beck, limpou o quarto e colocou a garota no porta-mala sem que Shauna tivesse visto. And it's been quite convenient that you're at the garden having a cigarette and he's doing what he's doing. Yes. Do you see what I mean? Yes. And someone might say, well, hold on a minute, she'd have to know. Yeah. There's no way you could do that or take those items, take some stuff with him and the intent to go there without you knowing. Do you know what I mean? I'm just trying to make, Again, the car, I didn't see anything in the car. Because basically, Shauna, what you've got to do is prove that you're not involved in this. Yes. So when I'm asking you these questions, always bear that in mind because that's what you need to do now. Okay. Okay. And so, is there anything at all that's going to help you? You must tell us now. Anything at all. Nathan optou por pegar para si toda a culpa, declarando que sua parceira não sabia de nada.
O DNA de Shauna foi encontrado na mala utilizada para mover o corpo de Beck, sendo essa uma forte evidência contra sua defesa. Oficialmente, sobre as mensagens, ela declarou que escrevia em tom de sarcasmo. No dia 11 de novembro de 2015, Nathan Matthews foi julgado culpado por homicídio em primeiro grau e Shauna Hoare culpada por homicídio culposo. Ambos também foram julgados culpados por conspiração, sequestro, posse de arma de choque ilegal, vilipêndio de cadáver e obstrução de justiça. Nathan foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 33 anos em regime fechado. Shauna foi condenada a 17 anos de regime fechado. Nenhum deles foi diagnosticado com nenhum tipo de transtorno de personalidade ou doença mental. Ainda dentro da prisão, Nathan foi atacado por outro interno, sendo atingido na cabeça por um pote de manteiga fervendo. Ele foi encaminhado à ala hospitalar e seus ferimentos foram tratados. Shauna foi alvo de espancamentos no presídio feminino, sendo resgatada 2 vezes com ferimentos extremamente graves. Segundo um dos funcionários, ela foi trazida de volta à vida em cada uma das vezes, tamanha a gravidade de seus ferimentos. Para Beck, um memorial em forma de banco foi construído. É uma estrutura muito bonita, esculpida à mão por Andy O'Neill e permanece em Goldsfield, próximo de onde a garota morava. Beck era uma menina carinhosa, tímida e com uma vida toda pela frente. Ela já havia vencido a anorexia e agora lutava contra sua fobia social, mas Nathan e Shauna achavam que não era o bastante. Eles são verdadeiros monstros que não mediram esforços para cometer aquele crime bárbaro e cruel. Hoje, aos 35 anos de idade, Nathan Matthews cumpre sua pena no presídio de segurança máxima Long Lartin. Ele ficará elegível para a liberdade condicional no ano de 2048. Shauna Hoare, hoje aos 29 anos de idade, permanece encarcerada no presídio feminino Bronzefield, em Surrey, onde deve permanecer até o ano 2032. Sobre sua gravidez, descoberta após a prisão, não houveram novas informações.